Se a humanidade é por natureza falha, como é que alguém consegue escolher o bem ou se voltar para Deus? Hoje, a gente vai mergulhar numa resposta teológica bem profunda para essa pergunta, o conceito da graça preveniente. Ok, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que fica é a seguinte: se a queda, aquele momento em que a humanidade se afastou de Deus, afetou tudo de forma tão profunda, como é que ainda existe uma conexão com o divino? Como que a porta para a fé continua, nem que seja um pouquinho entreaberta? Para a gente entender a resposta, primeiro precisamos dar uma olhada no estado da humanidade depois da queda. O que exatamente foi danificado e, talvez mais importante, o que foi que sobrou. Então, apesar da queda ter sido uma coisa bem abrangente, que afetou a mente, a vontade, as emoções, ela não foi uma aniquilação total. A consciência moral, aquela capacidade de diferenciar o certo do errado, como a gente vê lá em Romanos, isso permaneceu. Pensa nisso como uma pequena chama que não se apagou de vez. E essa citação do John Wesley, olha, ela ilustra essa ideia de um jeito brilhante. A humanidade ficou ferida como alguém que precisa de ajuda, mas não espiritualmente destruída a ponto de nem conseguir receber essa ajuda. Essa diferença, ela é a chave para tudo que a gente vai ver agora. É aqui que a gente chega na solução para esse dilema todo. Se a humanidade está ferida, mas não destruída, como é que a cura começa? A resposta está num conceito chamado graça preveniente. O nome, na verdade, já entrega o jogo. Preveniente quer dizer aquilo que vem antes. É a graça que chega antes de qualquer atitude ou escolha nossa. É a iniciativa de Deus agindo lá no coração humano para despertar, para chamar, antes mesmo que a pessoa se dê conta de que precisa dele. E essa graça, segundo Wesley, é universal. Não é para um grupinho seleto, não. Pelo contrário, é como aquela luz que o Evangelho de João fala que ilumina toda e qualquer pessoa que vem ao mundo. É a presença constante e ativa de Deus em todo lugar. Então, o ponto crucial é exatamente este. A jornada espiritual não começa com o nosso esforço. Ela começa com Deus buscando a gente. Essa inversão de perspectiva, ela é o coração da doutrina da graça preveniente. Certo, mas o que essa graça realmente faz na prática? Se ela não salva todo mundo automaticamente, qual é a função dela? É aqui que a coisa fica bem interessante e a distinção é super importante. Pensa na graça preveniente como um despertador. Ela ilumina a mente, capacita a pessoa a responder a Deus. Mas ela não faz o trabalho todo. Ela não justifica, ou seja, não declara a pessoa justa e nem regenera o coração. Essas coisas vêm depois, pela fé. Em resumo, ela torna a salvação possível, mas não a garante. Essa citação resume tudo perfeitamente. A queda deixou a humanidade paralisada, incapaz de se mover em direção a Deus. A graça preveniente vem e tira essa paralisia, nos coloca de pé para que a gente possa escolher caminhar. A escolha, a responsabilidade, continua sendo da pessoa. Para a gente entender isso ainda melhor, é muito útil colocar essa ideia em contexto, sabe? Comparar com outra grande perspectiva teológica sobre a graça. A diferença fundamental fica bem clara aqui. Na visão wesleyana, a graça é universal, oferecida para todo mundo, o que torna a resposta humana algo real e possível. Já na visão calvinista clássica, a graça é irresistível, mas ela só é dada para um grupo de eleitos. A grande questão, no fundo, é: essa graça é para todos ou só para alguns? E dá para resistir a ela? Para os wesleyanos, essa abordagem universal preserva 3 pilares. A justiça de Deus, porque todo mundo tem uma chance de verdade. O amor de Deus, que se estende a toda a criação. E a responsabilidade humana, que continua sendo uma parte essencial do processo. Tudo bem, isso tudo pode parecer bem teórico, né? Mas como é que essa graça aparece no dia a dia? Vamos trazer isso para uma coisa mais concreta. Essa é talvez a forma mais simples e poderosa de entender. Aquele incômodo com algo errado que foi feito, aquela busca por um propósito maior, aquela saudade de algo que nem se sabe explicar, segundo essa teologia, isso não é mérito próprio. É a graça preveniente em ação. É Deus dando o primeiro passo. E a gente consegue ver isso de formas bem específicas. O desconforto com o pecado, o surgimento de uma fome espiritual, aquele momento em que uma passagem da Bíblia parece que está falando direto com o coração da pessoa. Tudo isso são manifestações dessa graça que atrai e convence. E o fato de as Escrituras falarem sobre a possibilidade de resistir ao Espírito Santo é a prova final de que essa graça não é uma coisa forçada. Ela convida.
Ela chama, ela convence, mas ela respeita a liberdade de escolha. Ela não arromba a porta, ela bate. Então, para a gente resumir, a queda foi uma realidade que feriu a humanidade. Mas a resposta de Deus não foi ficar esperando que a gente se salvasse. A sua graça veio antes de tudo, mantendo uma ponte, sempre chamando, sempre atraindo e sempre oferecendo um caminho de volta para casa. Isso, claro, nos deixa com uma questão bem importante para a próxima análise. Se a graça preveniente lida com essa condição herdada da queda, como que a gente deve entender a diferença entre essa condição, o pecado original, e os atos pecaminosos que cada um escolhe cometer? Bom, é isso que a gente vai explorar da próxima vez.